Gostaria de dar uma resposta bíblica às recentes notícias sobre alguns dos homens mais ricos do mundo construindo bunkers subterrâneos. Compreensivelmente, a preocupação de muitas pessoas está centrada no que isso pode significar. Será que eles sabem algo que nós não sabemos? Estão se preparando para sobreviver a algum tipo de evento importante que está por vir? Mas antes de entrarmos nisso, vamos dar uma olhada no que as notícias têm dito. O New York Post publicou esta manchete: Mark Zuckerberg constrói complexo de 100 milhões de dólares no Havaí com um imenso bunker subterrâneo. O artigo diz que Mark Zuckerberg está construindo um enorme complexo de 100 milhões de dólares no Havaí, completo com um bunker subterrâneo e suas próprias fontes de alimentos e energia, em um projeto secreto, sugerindo que o magnata das mídias sociais está tentando ocultar seus preparativos para o dia do juízo final. O Guardian também publicou o seguinte: por que Mark Zuckerberg está construindo um bunker apocalíptico privado no Havaí? Algumas linhas interessantes deste artigo dizem: os ricos não podem comprar sua saída da morte, mas certamente podem adiá-la por um tempo. Não é a morte em si que é o grande equalizador, é o medo da morte que é a coisa que as maiores pilhas de dinheiro não podem proteger. Então, o que devemos fazer disso como cristãos? Algumas pessoas lerão essas notícias e ficarão cheias de medo e ansiedade, mas aqui está o que temos que lembrar das advertências bíblicas. Não há nada novo sob o sol que Deus não saiba, e como tal, Deus sempre protege seus filhos. Em segundo lugar, os crentes não devem temer, porque a Bíblia nos conta tudo o que acontecerá no futuro. Sabemos que nos últimos dias virão tempos terríveis. A Bíblia adverte sobre terremotos, fomes, guerras e rumores de guerras. Apesar de tudo isso, temos que lembrar as palavras de Jesus, pois ele disse: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Agora, ao ouvir notícias sobre a construção de bunkers subterrâneos e a aproximação do dia do juízo final, quero lembrar o que a Bíblia diz. Se você já leu Isaías capítulo 2, o profeta fala sobre o dia do Senhor, amplamente acreditado ser o dia em que Deus trará seu julgamento contra o mal e permitirá que uma nova criação floresça. Alguns acreditam que no Antigo Testamento, o dia do Senhor é um dia ecológico de julgamento final, trazendo libertação ou condenação final. Outros acreditam que, no Novo Testamento, o dia do Senhor é o dia triunfante do retorno de Cristo à Terra em glória. Então, quando você lê Isaías capítulo 2, ele está falando sobre o dia do Senhor como um dia de julgamento, e ele pinta uma imagem muito clara do que esse dia será. Imagine isso, de acordo com Isaías dos 10:12. Entrem nas rochas, escondam-se no chão da presença temível do Senhor e do esplendor de sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e o orgulho humano será rebaixado. O Senhor sozinho será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, e eles serão humilhados. E então os versículos 19 a 21 dizem: a arrogância do homem será rebaixada e o orgulho humano humilhado. O Senhor sozinho será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão totalmente. As pessoas fugirão para cavernas nas rochas e para buracos no chão da presença temível do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra. Naquele dia, as pessoas lançarão aos toupeiras e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para cavernas nas rochas e para os penhascos, da presença temível do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra. Isaías está descrevendo um dia em que um grande julgamento cairá sobre a terra, e quando isso acontecer, aqueles que são orgulhosos, aqueles que confiam em suas próprias habilidades e recursos, serão humilhados. Observe como a Bíblia descreve o que acontecerá na terra. As pessoas correrão e fugirão para cavernas nas rochas e buscarão abrigo nos penhascos. Pense em quão sério e severo será o julgamento de Deus. Agora,
O livro do Apocalipse também se correlaciona com o que o profeta Isaías disse. Apocalipse 6, 15-17 diz: Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam para as montanhas e rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suportar? Então você vê, a Bíblia nos diz que haverá um tempo em que os homens poderosos do mundo, os ricos e abastados, os reis e aqueles que são altamente considerados na sociedade, se esconderão em cavernas e rochas, tentando escapar do julgamento de Deus. Agora, João escreveu o livro do Apocalipse, e tanto ele quanto o profeta Isaías tiveram essas visões milhares de anos atrás, e uma linha de pensamento sugere que tanto Isaías quanto João nunca teriam visto ou conhecido o que é um bunker subterrâneo, então eles simplesmente o descreveram como buracos no chão ou uma caverna. Seja qual for o caso, como filhos de Deus, quando ouvimos notícias de pessoas construindo esses bunkers em preparação para algum evento apocalíptico, não devemos ter medo. Sua fé não está em Jesus Cristo, ou em sua palavra que diz que nenhum mal lhe sobrevirá, nem praga alguma chegará perto de sua morada. A fé deles está em blocos de concreto, em abrigos fabricados a partir de aço e materiais militares. Basta fazer um pouco de pesquisa por conta própria para ver o vasto número de pessoas que estão tão consumidas pelo medo que estão se preparando para diferentes tipos de cenários do dia do juízo final. E alguns podem achar isso divertido, mas o aumento desses bunkers subterrâneos do dia do juízo final é simbólico de um aumento no medo entre muitas pessoas na sociedade. Realmente, tire um momento para pensar sobre isso. O que levaria uma pessoa a pegar seu dinheiro suado e colocá-lo em um bunker subterrâneo? A principal razão é o medo. Medo do fim do mundo, medo do apocalipse, medo da destruição, de um levante violento ou de qualquer número de coisas. Esses bunkers são o que muitas pessoas percebem como um lugar seguro, uma fortaleza, um reduto. Agora você entende por que Davi disse no Salmo 27: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. As pessoas colocarão sua confiança em todo tipo de coisas que elas percebem ser sua salvação. No entanto, para os crentes, o poder do Evangelho é que não precisamos temer a morte. Não precisamos temer o fim do mundo, uma colisão de meteoros ou o apocalipse. Nossa esperança não está em bunkers ou armas, mas na cruz de Cristo. Não precisamos temer o fim do mundo porque a Bíblia nos diz que, quando o mundo acabar, Cristo estará aqui. Acredito que há coisas acontecendo no reino espiritual. A Bíblia diz que nos últimos dias, Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne, mas também diz que nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Alguns se afastarão da fé. Os homens se tornarão amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. E isso tudo é verdade. Olho ao redor e vejo que mais pessoas estão fervorosas pelo Senhor. Mais pessoas ao redor do mundo estão vivendo para Cristo, pregando Cristo, louvando e adorando-o com paixão. Ao mesmo tempo, mais pessoas estão sendo guiadas pelo ódio e estão ignorando o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais pessoas estão buscando colocar-se em primeiro lugar, e não o Senhor. Estão buscando colocar o luxo, o conforto e as coisas materiais antes da oração, da leitura da palavra e da busca por Deus. Se você prestar atenção suficiente, poderá perceber esse acontecimento. Aqueles que estão vivendo para Jesus, buscando Jesus, estão ficando mais fortes e mais ousados em sua fé e confissão do Evangelho. Mas aqueles que estão no mundo parecem estar indo ainda mais para trás. É quase como se houvesse um despertar espiritual acontecendo. Aqueles que estão na luz estão sendo atraídos cada vez mais para a luz de Deus. E aqueles que estão nas trevas, se continuarem em seus caminhos e não se arrependerem, também estão sendo atraídos cada vez mais para as trevas. Santos de Deus, sejam sensíveis aos sinais. A Bíblia diz em Mateus 24, 6:8:
Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas vejam, não se alarmem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda não chegou. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso são os primeiros sofrimentos do parto. Preste atenção ao que a Bíblia diz no versículo 8. Tudo isso são os primeiros sofrimentos do parto. Estamos vivendo em uma época em que há muitos conflitos ao redor do mundo e há esses rumores altos de mais conflitos potenciais. Mas isso tudo está na Bíblia. A Bíblia nos diz que não devemos nos alarmar. Tais coisas devem acontecer. Tudo pelo qual estamos passando agora já foi previsto na Bíblia. E se somos santos que acreditam na Bíblia, não devemos nos surpreender com as manchetes. Mas a coisa principal para nós é que não devemos ter medo, mas sim estar cheios de fé. Precisamos de fé e esperança em Jesus, independentemente de haver uma guerra. Precisamos manter nossa fé e esperança em Jesus, independentemente de as manchetes estarem cheias de desgraça e tristeza. Precisamos de fé e zelo. Não importa quão malignos sejam os dias e quantos desastres atinjam o mundo. E acredito que uma coisa da qual precisamos estar cientes é o que acontece interiormente nos últimos dias. Devemos realmente ter cuidado para que nossos corações não sejam influenciados ou endurecidos. Acredito que nos últimos dias a presença do mal será tão real e tão tangível que, se não tivermos cuidado, alguns de nós cairão em um falso senso de segurança, pensando que estamos vivendo para Cristo, quando na verdade estamos vivendo de acordo com nosso próprio padrão de autojustiça. Encorajo você a orar por um coração sensível, um coração que é rápido para se arrepender, um coração que é rápido para correr para o Senhor e rápido para fugir do mal. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará, os corações se tornarão frios à medida que nos aproximamos mais e mais do fim da era e do retorno de Cristo. Então, aqui está meu aviso para você. Tenha cuidado para que seu coração não se endureça. Jesus Cristo está voltando. Não se distraia com este mundo. Jesus está voltando. Não fique muito confortável neste mundo. Jesus está voltando. Não durma sobre a palavra de Deus. Não durma sobre as promessas de Deus. Não ignore os sinais dos tempos. Jesus está voltando como um ladrão na noite. O Senhor está vindo. E esta mensagem é repetida várias e várias vezes, porque o Senhor quer que continuemos vivendo como se Ele voltasse amanhã. Esteja em alerta vermelho. Esteja sempre pronto para que, se Ele voltar amanhã, se Ele voltar esta noite, você e eu não fiquemos envergonhados de dizer o nome de Jesus, mas não viver para Jesus. Não seja encontrado morno. Coloque sua casa em ordem. Permaneça em oração. Esteja atento aos tempos. O Senhor está vindo em breve. Como estamos nos preparando para a volta do Senhor? A Bíblia é clara ao dizer que devemos viver em santidade e vigilância. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11, Paulo nos adverte sobre os tempos e as épocas. Ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre elas, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não pertencemos à noite nem às trevas. Portanto, não devemos dormir como os outros, mas devemos estar alertas e sóbrios. Aqueles que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, ficam embriagados à noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, e tendo a esperança da salvação como capacete. Porque Deus não nos destinou à ira, mas para receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos juntos com Ele. Portanto, encorajem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Esta exortação de Paulo é essencial para os cristãos de hoje. Estamos vivendo tempos incertos, mas nossa certeza está na promessa da volta de Cristo.
Devemos, portanto, viver de uma maneira que reflita nossa fé e esperança nele. Isso significa demonstrar amor e compaixão pelos outros, praticar a justiça e manter nossa integridade em um mundo que muitas vezes parece ter perdido a sua. Nestes últimos dias, o mundo pode oferecer muitas distrações e falsas seguranças. Pode ser fácil cair na armadilha do materialismo, do conforto e do individualismo. Mas devemos lembrar que nossa verdadeira segurança e esperança não estão nas coisas deste mundo, mas em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa força não vem da riqueza, do poder ou de bunkers subterrâneos, mas de uma relação viva e ativa com Jesus Cristo. Então, à medida que os dias se tornam mais desafiadores e as notícias do mundo podem nos deixar ansiosos ou temerosos, voltemos nossos corações e mentes para as verdades eternas da Palavra de Deus. Cultivemos um espírito de oração, estudemos as Escrituras e busquemos comunhão com outros crentes. Como o mundo se agita e busca soluções humanas para problemas espirituais, mantenhamos nossos olhos fixos no Autor e Consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Ele é nossa esperança, nossa paz e nossa salvação, e sua volta é certa. Estejamos, portanto, preparados, vivendo cada dia com a expectativa de seu retorno glorioso.